E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma entrevista especial aqui do projeto BNews Junho Verde. Eu sou Alex Torres, vou estar conduzindo essa entrevista hoje. Esse projeto do BNews, capitaneado pelo BNews, que chega à sua quinta edição, quinto ano consecutivo, que ao longo desse mês de junho tem tratado e vai tratar ainda bastante sobre temas voltados para a sustentabilidade, a questão do cuidado com o meio ambiente, cuidado com o planeta, as boas práticas do dia a dia, tá bom? E hoje vamos conversar com Leonardo Fleck, ele que é Head de Sustentabilidade do Grupo Santander. Vocês estão vendo ele aí na imagem. Vamos falar sobre o papel do Grupo Santander na transição para uma economia baixo carbono. Leonardo, primeiro, muito bom dia para você e obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite e estar fazendo parte aqui do nosso projeto BNews Junho Verde. Claro, é um prazer estar falando aqui sobre a nossa atuação no tema, Alex. Leonardo, para a gente poder iniciar aqui a nossa entrevista, explica um pouco para a gente sobre o papel justamente do Grupo Santander na construção de uma economia de baixo carbono. Como é que o Grupo Santander tem atuado nessa questão? Quando a gente olha os grandes desafios da agenda climática, obviamente eles necessitam de bastante capital para que eles sejam atendidos, né? Quando a gente pensa em transição energética, como é que a gente escala as fontes de energias renováveis, como energia solar, energia eólica, quando a gente pensa em transportes sustentáveis, como é que a gente financia mais veículos elétricos, veículos híbridos, quando a gente pensa no uso sustentável da terra, como é que a gente ajuda a desenvolver novos modelos de negócio que preservem as florestas ou que restaurem essas florestas. Todos eles necessitam de um volume de capital bastante grande, então o Grupo Santander tem se preparado já há vários anos para atender as necessidades dos nossos clientes de capital nessa transição. Temos, por exemplo, um sistema muito robusto de identificação de quais são esses tipos de negócios que podem ser considerados sustentáveis, inclusive para o banco estar apoiando o que é correto no mercado. Temos feito um volume bastante grande de operações, aí na casa de algumas dezenas de bilhões nesses setores, né, no Brasil e muito mais globalmente. Então, estamos bastante preparados para poder apoiar, não só com capital, mas também com o nosso conhecimento desses setores, nosso conhecimento técnico, que muitas vezes ajuda os clientes a identificar a melhor forma de se financiar nessas oportunidades de negócio. Tem sido um grande desafio, Leonardo, para o Grupo Santander, justamente atuar nessa transformação, restauração florestal, nessa oportunidade de negócio sustentável. Como é que tem sido esse desafio para vocês aí do Banco Santander? Não é trivial. Em algumas áreas, a gente já trabalha há muitos anos, somos líderes no Brasil, entre os bancos privados no financiamento de energias renováveis, então temos muita experiência, são setores que já estão bem maduros no Brasil. Você olha painel solar, né? Tem para todo lado, enfim, já é um produto muito bem conhecido do consumidor e do setor de energia, as usinas eólicas também. Mas tem outras tecnologias que não são tão ainda conhecidas e que não tiveram ainda uma expansão significativa no Brasil. Para essas, geralmente a gente enfrenta desafios. Qualquer banco ou instituição financeira que queira financiar enfrenta desafios. Um exemplo é a restauração das áreas degradadas, né, com a melhoria da pecuária, com a melhoria da agricultura, ou até mesmo a restauração ecológica para que a floresta volte para as áreas que uma vez foram desmatadas. São temas ainda mais recentes e que a gente ainda está buscando entender bem como, como atuar nesse setor de forma que a gente possa ajudar ele a escalar. Então, a gente trabalha tanto com clientes, ouvindo as necessidades dos clientes desse setor, como temos especialistas internos também nesses temas e temos atuado junto com entidades como o próprio BNDES, discutindo com ele forma que órgãos como o BNDES podem ajudar, inclusive, a esse setor a evoluir no país. Perfeito. Leonardo, entrando um pouco na questão do projeto Biomas, que o Santander, inclusive, é um dos cofundadores, fala um pouco para a gente, assim, primeiro, como é que surgiu essa iniciativa e qual é o real propósito dela? Explica um pouco para a gente.
Claro, claro. A Biomas é uma empresa que nós criamos com vários outros acionistas no final de 2022, com o propósito de restaurar ecossistemas para um estado próximo do que esses ecossistemas enfim, tinham originalmente, né? Então, a ideia aqui é fazer o plantio em áreas degradadas dessas florestas com até 70 espécies, que é um número bastante grande de espécies nativas, e com base nesse trabalho, buscar a venda de créditos de carbono, desse sequestro, né, essa absorção de carbono da atmosfera no crescimento das árvores, junto com interessados em comprar esse crédito, tanto no mercado local como no internacional, e dessa forma remunerar o projeto para que ele possa ter capital para escalar, né? A ideia aqui é a gente chegar em 20 anos em até 2 milhões de hectares restaurados no Brasil. Por que que isso é importante? O Brasil tem um potencial, é o maior potencial no mundo para atuar nesse setor da restauração florestal com espécies nativas vinculadas ao mercado de carbono. Nós temos cerca de 100 milhões de hectares de áreas já desmatadas que estão degradadas no país, e uma boa parte dessa área poderia ser restaurada de forma ecológica, né, ou seja, trazendo a floresta nativa de volta ao seu estado original. Temos o clima adequado, temos talento, temos ciência e já temos várias empresas que têm surgido nesse setor. Como a Biomas, não somos os únicos, mas tem outras que têm surgido, e nós aqui como banco temos ajudado várias delas a ter as suas necessidades de financiamento. Mas a Biomas especificamente é uma empresa que a gente entende que ela é muito especial, porque temos um grupo grande de acionistas de grandes empresas no Brasil que realmente acreditam que o Brasil tem esse potencial, e a gente precisa buscar mostrar para o mercado que tem apetite, né, do setor privado, do setor financeiro, em apoiar esse setor emergente no país, pelos vários impactos positivos que ele pode trazer para nós, não só os econômicos e ambientais, mas também os sociais. A gente está pensando em trazer florestas de volta para áreas degradadas, ou seja, a gente pode monetizar esse carbono. Tem um impacto positivo sobre a água também, os rios, enfim, eles se beneficiam de você preservar a floresta da região com relação à qualidade e à produção de água. O clima local também é beneficiado, a gente está enfrentando cada vez mais secas, então você regenerar as florestas vai nos ajudar a lidar melhor com as secas. Temos empregos locais em regiões muitas vezes que não têm tantas oportunidades de emprego, né, nas regiões no interior do Brasil. Enfim, uma série de outros benefícios que um projeto desse pode trazer. E, como eu falei, o Brasil tem o maior potencial, então tem a chance de desenvolver um setor grande para o país que pode ajudar com o nosso desenvolvimento econômico, social e ambiental. Falando um pouco sobre a atuação desse projeto aqui na Bahia, o que que credencia aqui o nosso estado, o que que coloca a Bahia como estratégico para essa agenda de restauração? Explica um pouco para a gente o que que coloca a Bahia como essa questão de ser um lugar estratégico para essa agenda. Claro, claro. Nós selecionamos a região do sul da Bahia para o lançamento do nosso primeiro projeto, que se chama Projeto Mussununga. O nome Mussununga se deve a um ecossistema específico que existe na região. A Bahia, obviamente, é uma das grandes detentoras da nossa Mata Atlântica, que é uma das florestas mais biodiversas do mundo, né, com muitas espécies que só existem na Mata Atlântica. Passou por bastante desmatamento, né? Então tem um potencial da gente estar restaurando, tem um clima muito bom, tem uma indústria florestal já bem estabelecida também, né? Ou seja, tem gente que já trabalha num setor florestal, enfim, para a gente poder ah, ajudar, enfim, a desenvolver esse mercado também, né, nessa região. Então, ela une uma série de fatores que fazem com que seja propício a gente começar um projeto nessa região, especialmente dado, como eu comentei, essa condição de altíssima biodiversidade que a região tem, e que a gente pode ajudar a restaurar no sul da Bahia. Além dos benefícios ambientais, obviamente, Leonardo, como é que essa restauração ela tem impactado economicamente as comunidades desses municípios envolvidos? Como é que vocês têm percebido os impactos causados dessa ação? Esse é o primeiro projeto nosso que nós vamos implementar, né? Então, eu tenho mais a falar sobre como que a gente espera que isso gere
benefícios econômicos e sociais locais. É um projeto que inicialmente tem 1.200 hectares de áreas degradadas que vão ser restauradas, como eu falei antes, com até 70, cerca de 70 espécies nativas na região, e a gente espera que esse projeto possa gerar cerca de 80 empregos na região, entre os empregos da operação direta da Biomas, como também das fornecedoras, que vão se desenvolver na medida em que a empresa crescer e vão ter necessidades também de contratação de pessoas da região. Perfeito. Entrando na questão, Leonardo, a respeito de desafios, inovações e mercado de carbono, explica um pouco para a gente sobre os principais desafios hoje para escalar projetos de restauração florestal como ativos financeiros. Como é que vocês têm observado essa questão? Nós temos um desafio enfim, eu estava tocando um pouco nesse ponto no início da nossa conversa, de que é um setor bastante novo e ele demanda bastante capital. Então, poder alocar volumes grandes de capital, seria muito bom que a gente tivesse no Brasil algum tipo de mecanismo de garantia para que pudesse proteger os investidores que estão colocando recursos nessas operações que ainda estão obviamente evoluindo e crescendo e precisam demonstrar atração, né, no chão, para que eles pudessem ter maior apetite de investimento nesses tipos de projetos. Então, esse acho que é um dos grandes desafios que nós temos, e temos trabalhado aí com várias entidades promovendo essa ideia de que o Brasil precisa de um mecanismo de garantia para a restauração florestal, e já há iniciativas avançando nesse diálogo. Um outro desafio é todo esse tema de mercado de carbono, que você comentou, é um mercado que também passou por algumas turbulências nos últimos anos e está começando a voltar de novo a crescer. Então, a gente tem uma série de questões com relação à credibilidade dos projetos. É um tema que nós temos muita atenção quando a gente criou a Biomas e estruturamos a Biomas para que ela fosse muito bem desenhada, que os projetos tivessem muita qualidade, para que na hora que chegar um investidor ou um comprador do crédito de carbono, ele tivesse realmente confiança de que é um projeto robusto, é um projeto sólido, que ele pode confiar que vai entregar o que ele está esperando que a empresa entregue. Então, o mercado em si, ele está passando, então, por esse processo de identificar quem são realmente os bons atores dentro desse mercado, quais são as empresas que realmente são sérias e quais são aquelas que não são muito sérias, portanto, devem ser retiradas do mercado, né, ou perder espaço no mercado. Então, é um desafio que ainda deve tomar um certo tempo, né, até que o mercado consiga filtrar melhor quem são os bons players aí nesse mercado. Certo. Leonardo, no final do ano, agora, né, mais especificamente acho que em novembro, se eu não estou enganado, vai ter a COP30, que pela primeira vez, né, na história vai ser realizada aqui no Brasil, em Belém. Fala um pouco para a gente como é que o Grupo Santander tem visto esse momento para o Brasil, principalmente no que tange essa pauta, né, de restauração florestal, como é que vocês estão observando essa janela de oportunidade? Explica um pouco para a gente a importância disso e como o Grupo Santander tem enxergado esse momento. Claro, a COP30, né, o nome que a gente chama é um nome diferente, mas é um evento que acontece todo ano em algum país do mundo. É um evento que é liderado pela ONU e que busca expandir, avançar negociações com relação aos acordos globais que nós temos com relação à agenda de mudanças climáticas. Então, é um momento em que os negociadores dos governos de vários países definem como que vão avançar nessa agenda, muitas vezes definindo metas e ações para que os países avancem na descarbonização das suas economias. É um privilégio para o Brasil ter esse evento no Brasil e ainda maior o privilégio de ter esse evento na região amazônica. É a primeira vez que vamos ter esse evento na Amazônia. Eu acho que a ideia aqui principal é conectar essa agenda de clima, que já tem avançado há muitos anos no mundo, com a agenda também de natureza, né? Dando a oportunidade de que os negociadores, quem vier a este evento, tenha conhecimento do que é a nossa Amazônia, que é uma floresta muito importante para o clima global, né? Tanto para a agenda de clima como para a agenda de natureza também. Eu acho que é um evento que também traz para o Brasil um destaque na agenda de clima e natureza, num momento que o mundo está em polarização, inclusive com relação a essa agenda, e o governo brasileiro está querendo dar
bastante atenção e ter um protagonismo nesse espaço, né? Então é uma grande oportunidade para todos nós. E o banco, obviamente, está apoiando uma série de frentes com relação à preparação para este evento, né? Então a gente tem eventos com clientes para discutir a agenda climática, soluções que o banco tem para descarbonização. A gente tem participado de muitos eventos externamente também, mostrando o que nós estamos fazendo, o que o Brasil está fazendo, as oportunidades que o Brasil tem, tanto aqui no Brasil como lá fora, né? Então, acho que é uma grande oportunidade para o Brasil mostrar as soluções que o Brasil tem para essa agenda, que são muitas, desde a área de restauração, que eu mencionei, mas também soluções na área de energia, né? Tem muita coisa que a gente pode oferecer para o mundo nesse tema. O senhor comentou a respeito, né, dos acordos e pactos que geralmente são firmados até nessas COPs, e eu queria saber do senhor o seguinte: muitas vezes, Leonardo, a gente acaba vendo até em edições anteriores da COP que esses acordos e pactos eles acabam não sendo até cumpridos pelos países, essas medidas que acabam sendo debatidas. Como é que você observa essa questão? E assim, existe otimismo para que nessa edição da COP30, por exemplo, esses pactos eles possam, esses debates que serão trazidos, eles possam ser concretizados, eles de fato eles sejam adotados pelos países, essa questão das medidas necessárias para o meio ambiente? Claro que a implementação dos acordos variam entre cada país ou empresa que faz um compromisso, né? É importante que a gente tenha, claro, uma transparência maior do que está se comprometendo a fazer e também como que isso está sendo implementado. E essa é muito atuada que a presidência desse evento, a presidência da COP30, que eles estão dando, né? Então a gente teve uma reunião recente com eles, eles destacaram duas coisas que eu gostaria de mencionar aqui. A primeira, a gente precisa ter algum sistema que monitore quais são os acordos que são feitos e como que eles estão sendo e se estão sendo implementados para gerar maior transparência. E nós precisamos focar mais em ação, né? Então, a toada da presidência é muito de não vamos focar tanto em criar novos compromissos, mas sim em mostrar tudo que a gente está fazendo, porque tem muita coisa acontecendo e se a gente conseguir conectar os pontos entre o que está acontecendo com o setor financeiro, com o setor privado, eventualmente a gente vai conseguir destravar ainda mais capital e oportunidades de expandir essas soluções que já existem. Eles têm falado muito que as soluções que a gente precisa implementar para os próximos 10 anos já existem. Então, vamos focar na execução, na implementação dessas soluções. Estamos aqui falando com o Leonardo Fleck, né, ele que é head de sustentabilidade do Grupo Santander. Vamos dar prosseguimento aqui na nossa entrevista. Leonardo, falando um pouco a respeito de futuro sustentável, na sua visão, eu queria saber o seguinte: como é que se alinha hoje desenvolvimento econômico, geração de emprego e também conservação ambiental? Como é que a gente consegue conciliar essas temáticas visando aí um futuro melhor, um futuro mais sustentável? Como é que você enxerga essa questão? A gente precisa identificar quais são as soluções que vão atender esses vários objetivos que você mencionou, né? Quais são os modelos de negócios, tipos de empresas, setores onde a gente consegue conciliar esses vários objetivos e aí buscar escalá-los com todas as ferramentas que a gente tem em mãos. Se a gente não conseguir conciliá-las, é muito difícil que a gente consiga resolver os grandes desafios da sustentabilidade, porque sem retorno econômico, eles dificilmente vão ter escala, e sem emprego, a gente não vai conseguir desenvolver as comunidades que necessitam de trabalho, nas regiões dos nossos países. Então, precisamos cada vez mais buscar conciliar esses três pilares para que a gente tenha realmente capacidade de endereçar esses grandes desafios da humanidade. Perfeito. Conversamos hoje com o Leonardo Fleck, ele que é head de sustentabilidade do Grupo Santander. Leonardo, eu queria agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, de estar participando aqui do nosso projeto BNews Junho Verde. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo papo aqui. Claro, foi um prazer, Alex. Um abraço aí a todos.
Só para antes da gente finalizar, fechar, explica um pouco para a gente como é que você vê a importância de iniciativas como essa do Junho Verde, do BNews Junho Verde, visando justamente essa questão do cuidado com o planeta, cuidado com o meio ambiente. Como é que você vê esse tipo de iniciativa? Eu acho que são iniciativas muito importantes. A gente precisa trazer esse tema, claro, para a população mais ampla. São temas muito importantes que estão ganhando tração. A gente vê bastante avanço e precisamos conectar melhor o que está acontecendo no mundo, essas oportunidades, com a população mais ampla. Até porque muitas dessas agendas afetam o nosso dia a dia, né? Então, é importante que a gente engaje a população nessa agenda para que ela também possa ter a visibilidade necessária para que essas soluções sejam adotadas de forma mais ampla por todos nós. Perfeito. Leonardo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. E é isso, vamos ficando por aqui hoje, nossa entrevista. Agradecer por ter aceitado aqui o nosso convite, por ter participado do nosso bate-papo. Muito bom. Obrigado. Um abraço a todos aí. Valeu. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Agradecemos pela audiência de vocês em mais uma entrevista aqui do Projeto BNews Junho Verde. Lembrando, como já falamos algumas vezes, que o nosso Glass fica aqui localizado no terceiro piso do Shopping da Bahia, tá bom? Aqui ao lado do cinema UCI Orient. Quem quiser pode chegar aqui e conferir de pertinho. Temos entrevistas de segunda a sexta que vai estar disponível aqui em nosso canal no YouTube e também matérias especiais em nosso site no bnews.com.br, tá bom? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.